Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, nós vamos perceber que existe a parte de Deus, mas também existe a nossa parte. Êxodo capítulo 30. Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também um remate de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados. Por essas argolas serão passados os cabos, quando o altar for transportado. Faça esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Ponha o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará um incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem ofertas de cereais. Também não ofereçam libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta do pecado. Uma vez por ano, fará expiação sobre ele, de geração em geração. É altar santíssimo ao Senhor. O Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem. Todo aquele que foi incluído na lista dará isso: 6 gramas, o segundo peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são ofertas ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista, de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazerem expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o usará para o serviço da tenda do encontro, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. O Senhor disse mais a Moisés: faça também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água, para que não morram. Também, quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés, para que não morram. E isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. O Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 litros de azeite de oliveira. Disto, você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim, você consagrará essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo.
Você ungirá também Arão e os seus filhos, e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção, de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É óleo santo, e será santo para vocês. Quem prepara óleo igual a este, ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do meu povo. O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, e com isso faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Moa uma parte desse incenso e o coloque diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Este incenso será coisa santíssima para vocês. Porém, o incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não o façam para o seu uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este para o cheirar, será eliminado do meu povo. Vamos emendar no 30. O Senhor disse mais a Moisés: eu que chamei pelo meu nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Escolhi a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Também dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda do encontro, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda. A mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar de incenso. O altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte. As vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para servirem como sacerdotes. O óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo, segundo tenho ordenado. Disse mais o Senhor a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que o profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias ele trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua, de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus dá todas as orientações a Moisés. Quem fará, o que fará, como fará. Incrível como Deus, ele nos dá detalhes daquilo que ele espera que nós façamos. E esse é o ponto principal da meditação de hoje. Há coisas que o próprio Deus faz, mas existem outras coisas que ele nos orienta e nós precisamos fazer. Aqui no verso 10, 11, ele dá detalhes de quem ele escolheu para fazer, de como eles devem fazer. E aqui no final, no 11, ele diz: eles farão tudo segundo tenho ordenado. Existe uma forma certa e agradável a Deus de fazermos as coisas.
Hoje, nosso tempo tem insistido na ideia de que não existe um jeito certo, que não existe um caminho, mas que nós devemos seguir os nossos corações e fazer as coisas do jeito que acharmos melhor. Mas esse pensamento não é bíblico. Nós que cremos na palavra sabemos que existe um único caminho, uma única palavra que nos leva para perto de Deus, que abre o caminho para que a gente experimente a vontade de Deus, que nos coloca numa posição de relacionamento íntimo com Deus. E essa palavra é esse livro, o qual nós temos dedicado 1% do nosso tempo todos os dias, para que a gente ganhe em intimidade, em crescimento espiritual e principalmente em obediência a Deus. Amém?